Olá pessoal, sou José Vitor Lécio Rodrigues e juntamente com o Lucas sou monitor da disciplina de Metodologia do Trabalho Científico. E aqui neste vídeo a gente vai fazer um roteiro para que vocês possam fazer devidamente a atividade, assim como discutir de maneira prática como fazer uma pesquisa bibliográfica. Okay? Então, de preferência, vocês já devem ter visto algum material, ter visto os vídeos que a professora enviou para vocês, certo? Que já explicam bastante sobre os operadores booleanos, sobre as etapas da pesquisa científica, okay? Da pesquisa bibliográfica. E a fase que a gente vai abordar agora, na verdade as duas fases que vamos abordar, é a fase da identificação, okay? Em que vamos delimitar o tema, delimitar as fontes de pesquisa, e também a fase que vai ser a respeito da pesquisa em si, ok? Então vamos lá. Esse vídeo todo ele é focado na ideia de fazer vocês entenderem a pesquisa através de um método científico que é baseado quase que única e exclusivamente na pesquisa bibliográfica, que é a revisão sistemática. O que é uma revisão sistemática? A revisão sistemática nada mais é do que um método de revisão de literatura que vai coletar esses dados de maneira secundária. O que isso quer dizer? Que ele não vai produzir nenhum dado, ele não vai conduzir nenhum desenho de estudo, ele vai simplesmente obter as informações de outros desenhos, avaliar esses estudos e sintetizar os achados. Okay? Então essa é a função da revisão sistemática. É uma revisão até mesmo cansativa de todos os dados que existem até então sobre aquele assunto. Então vamos imaginar um tema como, por exemplo, a hidroxicloroquina no tratamento da Covid, que é o que a gente vai falar em grande parte aqui nesse vídeo. Você vai pegar todos os ensaios clínicos já produzidos a respeito do tema, uni-los, analisar criticamente a qualidade desses artigos e, finalmente, trazer uma conclusão. Essa é a noção de revisão sistemática, né? E quais são as etapas de uma revisão? As etapas de revisão, ela inicia trazendo uma pergunta, né? A pergunta é o que orienta a pesquisa. Então, por exemplo, falando de hidroxicloroquina. A hidroxicloroquina é eficiente no tratamento da Covid-19? Essa é uma pergunta. No entanto, a gente pode fazer uma pergunta um pouco mais complexa. E para isso, em grande parte, na revisão sistemática, a gente pode utilizar aí da estratégia PICOS. A gente vai trazer uma revisão sistemática aqui para vocês para deixar tudo mais claro. Então, feita a pergunta da pesquisa, o próximo passo é fazer uma estratégia PICOS. E o que é que significa PICOS? P vem de população, vamos escrever aqui, população. I vem de intervenção. C vem de controle. O O vem de outcomes. E o S vem de study. Okay? Já deu uma traduzida misturando aqui tudo, mas deu para entender. Então, P, population, vai ser, você pensa, não, é a população que vai receber o estudo. Na verdade, é qualquer paciente que tenha determinada doença ou a população-alvo. Pode ser o paciente com Covid-19, o paciente tabagista, numa pesquisa, por exemplo, de DPOC e tabagismo, okay? Que é o exemplo que muita gente usa quando está falando disso. Então, a população é o alvo, é o paciente que está sendo estudado, é aquele que vai compor a amostra do meu estudo. A intervenção vai ser, por exemplo, a hidroxicloroquina. Okay? Ela vai ser aí a forma com que o estudo vai se utilizar para medir o efeito de determinado tratamento. Okay? E, inclusive, obviamente, vão ter alguns estudos que não precisam ter intervenção, alguns estudos que não precisam ter um controle, por exemplo, certo? Então, isso varia muito, mas geralmente você deve cumprir todos esse passo a passo para poder determinar o que é que seu estudo vai abordar. O controle vai ser exatamente o que? Vai ser o comparador da intervenção, ok? Então, por exemplo, se eu faço uma intervenção com hidroxicloroquina, eu preciso compará-la a alguma coisa, né? Pode ser, por exemplo, o cuidado padrão, pode ser nenhuma intervenção, pode ser um placebo, ok? Você pode fornecer um medicamento que você informa o paciente que é hidroxicloroquina, quando na verdade não é. Então, tudo isso serve para medir e comparar a hidroxicloroquina com alguma coisa. Esse controle é universal, todo estudo deve ter, ok? Para melhor análise do efeito da intervenção.
Os outcomes eles devem ser determinados em todo o estudo. O outcome é justamente a saída, né? Qual o resultado que se espera com determinada intervenção. Okay? Então, eu vou analisar a hidroxicloroquina e o efeito dela sobre a mortalidade do paciente com COVID. Okay? Vou analisar a hidroxicloroquina nos efeitos adversos desse tratamento. Então, deve ter sempre um outcome, uma saída, algo que vai o resultado de todo aquele tratamento. Então, deu para ter uma noção geral de como a gente estabelece aí como vai ser organizada a revisão sistemática. E o estudo é justamente qual o tipo de estudo que eu estou considerando na minha revisão, certo? Então, a gente tem diversos desenhos de estudo. Durante a disciplina, a gente vai estudar todos esses desenhos, ok? Então, existem estudos observacionais, de intervenção, ok? De observacional, como, por exemplo, o estudo de coorte, o estudo de caso-controle. Um de intervenção, um ensaio clínico randomizado, ok? Então, geralmente, aí, nas revisões sistemáticas de grande porte, se utilizam aí os ensaios clínicos randomizados como principal alvo desses estudos, ok? Então, é isso que uma revisão sistemática deve ter e é isso que, em grande parte, você pode utilizar para direcionar a sua pesquisa. Nem sempre você vai ter uma intervenção, nem sempre você vai ter uma população, controle, outcome ou estudo, mas você pode se utilizar disso aí para poder melhorar a sua pesquisa, para poder afiná-la de forma a gerar uma compreensão maior do que você está pesquisando, ok? Então vamos pegar aqui uma revisão sistemática. Então aqui nessa revisão sistemática ela já facilita o nosso trabalho porque ela fornece já no próprio título a pergunta da pesquisa. Então, adicionar hidroxicloroquina no tratamento padrão traz benefício, ou traz algum benefício na redução da mortalidade entre os pacientes de COVID-19? E ele já destaca que é uma revisão sistemática. Então, já no título e na pergunta, como deve ser feito, nós temos a estratégia PICOS traçada. Aqui nós temos a população, que são os pacientes com COVID-19. Nós temos a intervenção, que é a hidroxicloroquina. Nós temos o controle, que é o próprio tratamento padrão. E aqui o outcome principal, que é a mortalidade. Então a gente vai analisar justamente a redução da mortalidade, tendo a hidroxicloroquina como parte aí dessa atividade. Como forma aí de analisar a questão dos estudos, nós vamos ter então que ler a nossa queridíssima metodologia. Nesse sentido, indo nessa direção, temos aqui o abstract, a introdução, e aqui a metodologia, os métodos, né? Ele já começa destacando quais foram as regiões de busca, né? As bases de dados, então PubMed, Google Scholar. E essas demais aqui, inclusive, trazem um aspecto importante, que é a questão da quantidade de artigos. Como o Covid-19 é um evento bastante recente, então boa parte dos ensaios clínicos estão incompletos. Então, nessas demais, além do Google Scholar e do PubMed, né, que geralmente dão resultados parecidos, essas vão ter grande quantidade de ensaios clínicos incompletos ou em fases diferentes. E por isso a quantidade de artigos que a gente vai encontrar no PubMed é bem menor do que a quantidade que a gente encontra nesses demais. E por isso que é bastante importante e a gente vai mostrar isso ao longo do vídeo, né? Também é importante a gente destacar quais foram os termos de busca que foram utilizados e boa parte disso é a estratégia que a gente vai mostrar daqui para frente. Então, os termos que ele utilizou na busca, né, na estratégia de busca foi hidroxicloroquina, novamente, aí a intervenção, supportive care, que é o controle, mortalidade, que é o outcome, ou seja, o resultado esperado, que deve ser estudado. Covid-19 e coronavírus está relacionado à população, né, a população que tem o coronavírus, que tem a Covid-19, e os estudos a serem considerados nessa revisão são os ensaios clínicos. Importante destacar que os ensaios clínicos considerados aqui são os ensaios clínicos tanto os randomizados quanto os não randomizados, ok? Então quer dizer que ao início do estudo, né, não houve preocupação tão importante se houve uma distribuição aleatória do participante em grupos diferentes ou se ela não ocorreu,
é aí que a gente considera em relação aos estudos. Então, resumindo a estratégia PICOS, é justamente compreender que a população, os pacientes com Covid-19, coronavírus, estão sob intervenção da hidroxicloroquina. Então, como a hidroxicloroquina, qual é o efeito da hidroxicloroquina sobre o paciente de Covid-19 em comparação aos pacientes que têm apenas um supportive care, que é o tratamento padrão, né? Pode ser até traduzido como cuidado paliativo, certo? Em relação à mortalidade, ok? Então essa é a lógica de traçar a estratégia PICOS, isso facilita na sua pesquisa. Obviamente aqui, relembrando que os estudos a serem considerados por essa revisão sistemática são os ensaios clínicos. Mas essa é a lógica aí da PICOS, né, que foi utilizada aqui nesse estudo. Vamos lá, vamos voltar e vamos entender como é que a gente constrói aqui, vamos construir junto com essa revisão sistemática e vamos tentar repetir o que eles fizeram, né? Então vamos lá. Como é que eu construo aqui agora? Eu estou na fase 2, ok? Que é a pesquisa propriamente dita, é a pesquisa bibliográfica, é o acesso às fontes, ok? Em que eu vou incluir os estudos. Fica importante aqui falar algumas etapas que incluem a revisão sistemática. Então a gente falou da pergunta da pesquisa, a gente falou da estratégia PICOS, agora a gente está fazendo a parte da pesquisa bibliográfica. Na verdade, a pesquisa bibliográfica envolve tudo, mas aqui eu estou indo nas fontes de pesquisa, nas bases de dados, ok? A próxima etapa, depois que eu faço a estratégia PICOS, é a seleção dos estudos, né? Então, como a gente vai ver, vão sair inúmeros estudos, né? Inúmeros estudos vão ser selecionados quando é feita a pesquisa bibliográfica, ok? Então, você tem que selecioná-los, porque vão ter alguns estudos que, mesmo saindo numa pesquisa bem delimitada, eles não têm nenhuma relação com o tema, ok? E depois eu vou extrair os dados dos que foram selecionados. Depois eu vou mostrar uma imagem que explica muito bem isso aí, né? Então vamos escrever essa estratégia de busca. Primeiramente, qual é a população? A população é o paciente com Covid-19. Então, se é o paciente com Covid-19, eu tenho que escrever exatamente os termos que vão me ajudar a compreender isso aí, ok? De encontrar essa população. Então, colocar Covid-19 é a grande ideia, inclusive foi o termo que ele utilizou, né? Agora vem a noção que você já deve ter dos operadores booleanos. Os operadores booleanos nos auxiliam justamente a determinar, a incluir vários termos de maneira conjunta ou através da interseção entre eles, né? Aqui a gente vai fazer a união, então a gente vai utilizar o OR, beleza? Então Covid-19 ou coronavírus, né? Como ele utilizou ali na revisão, como ele disse na revisão. E aqui eu vou colocar também o nome do vírus, né? Nome científico do vírus. Beleza? Então, SARS-CoV-2. Então, essa é a população, né? Aqui eu estou incluindo todos os termos que, se eu colocar na base de dados, eu vou conseguir encontrar essa população. Na intervenção, né? Vamos para a intervenção. Qual é a minha intervenção? A intervenção é mais simples, porque é só uma, né? De preferência, eu vou utilizar aqui o termo em inglês, ok? Que é a hidroxicloroquina. Beleza? Vamos lá. O controle a gente já falou que é o supportive care. E aqui eu já vou dar uma dica, que é a dica dos termos de truncamento. Ó, quando você não sabe exatamente, porque ali estava escrito supportive care, né? Supportive care. Se você quiser, aqui eu só estou utilizando a título de exemplo, né? Mas se você não souber, por exemplo, a continuação, se vai ser supportive ou só support care, você pode colocar um asterisco, de forma que aí, a partir do support, qualquer terminação vai ser considerada, ok? Então pode ser support, supportive, supportation, não sei nem se existe, mas são considerados vários termos, ok? Se eu colocasse, por exemplo, aqui uma exclamação aqui, tudo que tivesse, uma exclamação não, um asterisco aqui, tudo que tivesse corona como início, radical corona, estaria incluído na minha pesquisa, ok? Vamos fazer agora o outcome, né? O outcome a gente já tinha escolhido, que seria mortality. E o estudo
que aqui eu não vou precisar colocar na minha estratégia de busca, eu vou explicar por quê, né? Algumas bases de dados, elas possuem sim um conjunto de filtros que você pode selecionar já diretamente da base de dados, e é o que a gente vai fazer aqui, ok? Mas então vão ser os clinical trials. Beleza? Então aqui eu delimitei minha estratégia picos. Isso vai facilitar bastante aí na hora de escrever a nossa queridíssima estratégia de busca. Vai facilitar muito. E uma das coisas que a gente vai utilizar aqui para compreender como a gente vai fazer essa pesquisa é a ideia de entender o que são os termos mesh, né? Então vamos lá. Vamos fazer a pesquisa como se a gente tivesse ido pela primeira vez. Então vamos lá, PubMed, né? A gente sempre pesquisa o PubMedzinho. Vamos lá, clicou no PubMed. Chegou aqui na aba inicial, né? O que eu sugiro para vocês? Chega aqui e clique na National Library of Medicine ou simplesmente aqui, ó, Mesh Database, né? Explicando um pouco do que é a Mesh Database, o que é esse dicionário, né? Basicamente muito parecido com a plataforma Dex, né? A plataforma Dex, ela nada mais é do que um dicionário de termos que facilitam bastante a sua pesquisa, certo? Então, os estudos completos, eles ingressam aqui no PubMed utilizando termos mesh. Esses termos mesh são um dicionário padronizado do sistema que facilita na identificação dessas palavras, né? Toda vez que você utiliza um termo mesh, você delimita para todos os artigos que se utilizaram dessas palavras-chave, ok? Por isso que a quantidade de artigos quase sempre é menor quando você utiliza um termo mesh. Mas vamos explicar, vamos ter uma noção para que serve essa plataforma. Então vamos lá, vamos colocar aqui hidroxicloroquina. Melhor ainda, vamos colocar mortality, que vai deixar bem claro o que eu quero dizer. Então, mortality, aqui, pronto. Então, quando você coloca o termo no Mesh, né, Mesh Database, você recebe aqui essa lista de termos que podem estar relacionados com mortality, beleza? Mas aqui você vai para o termo mais geral, que é o que a gente está buscando, né? Que o mortality ele faz parte da nossa estratégia Picos. Então vamos clicar aqui. E por que a gente utiliza? Olha que interessante, né? Existe uma coisa chamada de entry terms, né? Os entry terms eles incluem uma série de nomes que você não vai precisar escrever, que você não vai precisar utilizar o OR, né? O booleano OR, com o objetivo de incluí-los. Ou seja, toda vez que você escrever o mortality com a estratégia mesh, como o termo mesh, você vai incluir todos esses termos aqui, ok? Isso vai facilitar muito sua pesquisa, né? Em compensação, se o artigo que faz parte aí da sua pesquisa não incluir o termo mesh, ok? Se ele não se inscreveu na Medline, no PubMed, se ele se inscreveu na Medline sem os termos mesh, ele não vai aparecer. A gente vai mostrar isso futuramente. Então vamos lá. Mortality. Então o que é que você faz com isso aqui? Qual é a dica que eu dou? Para você incluir o termo na sua lista de busca e para você fazer uma pesquisa bem organizada. Então aqui você achou o mortality no termo mesh, você vai colocar aqui Add to Search Builder, show de bola. Ou seja, ele incluiu aqui mortality mesh. E você vai lá e pesquisa, beleza? Você vai lá e pesquisa. Então ele vai lá no PubMed, né, no motor de busca, e vai mostrar todos os resultados que inclui o mesh mortality, beleza? Então vai ter todos esses milhares de artigos aqui, né? Aqui tem o número de resultados. Show de bola, fizemos isso, né? Mas a gente não só quer isso, a gente quer considerar todos os termos que a gente utilizou até agora, beleza? Então vamos lá, vamos começar. Eu comecei pelo outcome, né? Que foi o mortality. Mas vamos lá, vamos fazer primeiro a população, né? Então a gente tem que considerar todos esses termos aqui. A gente de preferência vai pesquisar de um em um, ok? Olha como fica mais organizado. Eu vou mostrar. Porque quando você clica aqui em Advanced,
ele vai justamente aqui, essa pesquisa avançada, ela auxilia bastante no seu entendimento. Por quê? Porque toda pesquisa que você fizer vai ter aqui no histórico, ok? Então, olha aqui, ó. No histórico, a primeira pesquisa que eu fiz foi mortality, seguindo os termos MESH, beleza? Então, vamos lá, vamos voltar a pesquisar, né? Vamos voltar a pesquisar. Então, vamos aqui. Vamos utilizar termos MESH. Aqui já é outra estratégia. Quando você não tem acesso àquela página inicial, você vai no NCBI, né? Clica no NCBI aqui, ó. Toda vez que clicar no NCBI, vai para essa página. Você vem aqui e vai na database MESH, beleza? E escreve aqui, o que é que a gente estava pesquisando? Coronavírus. Aqui, ó. Coronavírus. Um membro do coronavírus, blá blá blá, tem a definição. Você clica aqui, beleza? Show de bola, vai ter a descrição. Vai ter todos os entry terms, ou seja, ele vai considerar todos isso aqui. Ok? Você vai adicionar nos termos MESH e pesquisar. Beleza? Show de bola. Vamos lá. Vamos pesquisar Covid-19. Não, aqui não. Aqui não é no termo MESH, perdão. Então você vem aqui de novo, vai no MESH e pesquisa Covid-19. Pesquisou Covid-19, aí aqui tem a vacina, a proteína spike, tem o diagnóstico, blá 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 blá, e aqui tem o conceito, né? O conceito, supplementary concept. Eu aqui já estava dando uma olhadinha para deixar tudo organizado. Você vai lá, tá o conceito, tudo bonitinho. O que é que ele vai considerar? Vai considerar isso aqui tudo, ó. Todos esses termos vão ser considerados no Covid-19. Você adiciona, ok? E pesquisa. Vamos seguir. De novo, mesmo processo. Agora para o SARS-CoV-2. Deixa eu pegar aqui no meu documentozinho, que está mais fácil. Ctrl+C, Ctrl+V. Pesquisa. E aqui vão ter vários relacionados ao SARS-CoV-2. Aí vamos aqui, ó. No conceito suplementar, né? Já para facilitar. Você não está focando exatamente em nenhuma dessas. Então, vamos encontrar aqui. Pronto, aqui tem a definição do que é o SARS-CoV-2. Vamos lá. Adiciona. E pesquisa. Show de bola. Exatamente. Agora, vamos de novo pesquisar o controle. Agora que é o support care. E aqui vai ser uma parte importante, né? Coloquei no mesh e coloquei support care. Legal. Supportive care não tem nada tão específico. Olha que legal, né? Não tem o supportive care, o termo que eu quero exatamente. Eu posso considerar esses outros? Posso, mas também nem sempre vai ter aí o termo mesh específico. Então você pode deixar ele sem ter a especificação mesh, beleza? Então vamos fazer esse mesmo, ok? E vamos pesquisar em todas as databases, vamos pesquisar aí o supportive care. Vamos deixar aqui, cadê? Não é no mesh não, no PubMed. Pronto. Então, no Supportive Care deu todos esses resultados, ok? Então, você pesquisou, isso aqui serve só para deixar salvo a sua pesquisa. A mortalidade eu já fiz, então vamos lá. Fizemos tudo, né? Fizemos tudo. Toda estratégia Pix, menos o S que eu disse que ia deixar mais específico para outra hora. Eu vou explicar agora como é que vai ser isso. Então, vamos lá. Qual é a lógica aqui para você organizar? Faltou pesquisar a hidroxicloroquina. Vamos lá. Mesh. Hidroxicloroquina. Pronto. Tem aqui a definição certinho. ADD de Search Builder. Search PubMed. Que em inglês, né? Que em inglês. Pronto, está aqui salvo, beleza? Vamos para o Advanced. Então, aqui é uma parte importantíssima para a gente entender como é que a gente organiza toda a estratégia de busca, beleza? E aqui é onde você vai utilizar o OR, o AND. Você podia ter feito isso diretamente
na caixinha que tem aqui direto, né? Você pode escrever tudo, mas aqui fica muito mais fácil. Eu vou explicar como. Vamos lá. Primeiramente, eu adiciono o Covid-19, que foi o primeiro, né? Então, a pesquisa aqui de Covid-19. Vamos lá. ADD carry. Ele já vai adicionar aqui, ó. Beleza? Depois, eu quero adicionar o coronavírus, né? Aí eu coloco um OR. Beleza? Porque pode ser tanto o Covid-19 quanto o coronavírus. E eu posso adicionar também aqui o SARS-CoV-2, né? Que foi essa definição que a gente colocou aqui. E eu adiciono com OR também. Beleza? Se eu for adicionar os próximos, vai dar problema. Por quê? Porque eu não vou considerar isso aqui como sendo uma coisa só. Então eu tenho que ir lá e pesquisar. Ver se você entende o que eu estou fazendo. Como aqui representa toda a população, né? Como aqui representa toda a população, então como eu preciso na estratégia Picos, isso aqui tem que ficar mais claro. Quando você for juntar, seguindo a estratégia Picos, devem ter todos esses termos. Então, obviamente, a gente vai utilizar entre todos eles o que? O AND, beleza? O AND. Então, tem que ter o P, certo? O P, toda a população, AND, o I, AND, o C, e assim sucessivamente, ok? Qual é a lógica? Você incluir todos esses termos da estratégia Picos, né, na pesquisa. Então vamos lá. Por que eu vou pesquisar agora? Para deixar salvo todos os termos que estão relacionados com a população, que é o Covid-19, o coronavírus e o SARS-CoV-2. Então vamos lá, vamos pesquisar. Novamente, vários resultados. E por que eu faço isso? Para voltar para o Advanced e está aqui certinho exatamente o que eu vou pesquisar. Então eu vou lá, ADD to Query. E agora anote o que eu fiz, né? Porque eu vou pegar a população, que está escrito aqui já, e eu vou adicionar a intervenção. Então ADD with AND. Beleza? Então eu adicionei hidroxicloroquina aqui. Certo? Qual o próximo passo? Controle. Supportive Care. AND. Beleza? Adicionou Supportive Care. Outcome, cadê mortalidade, né? Que foi o primeiro que a gente pesquisou. Então eu adiciono com AND de novo. Certo? Pronto, então foi exatamente isso que o nosso queridíssimo autor ou autores dessa revisão sistemática fizeram. Eles uniram todos esses termos, ok? Uniram todos esses termos no Advanced e pesquisaram. Vamos lá ver o que eles acharam. Eles acharam dois resultados, né? Aí eu digo, eles acharam dois resultados? Não. Por quê? Porque aqui a gente utilizou os termos mesh. Como o Covid-19 é uma doença muito recente, leva um tempo considerável para um artigo ser considerado aí os termos mesh dele. E às vezes o artigo ele não recebe, aí, ele não é colocado, não é publicado com os termos mesh. Então o PubMed às vezes não encontra. E como a gente utilizou basicamente todos os termos mesh aqui, só deram aí dois resultados. Beleza? Só deram dois resultados. Aí, qual é a lógica aqui dessa aba? Então, fiz toda a minha estratégia de busca bem montada. Aqui eu tenho uma grande quantidade de coisas que eu posso levar em conta como filtro, né? Então, se ele tiver apenas como forma de abstract, se ele tiver apenas como forma de resumo, eu posso utilizar esse filtro aqui, ok? Só vai dar, os dois resultados têm o formato de resumo, beleza? Eu também posso selecionar aqueles que estão com texto livre de graça. Os que estão pagos geralmente são esses, ok? Quando tem algum artigo já relacionado com ele, eu posso utilizar esse aqui, ok? O tipo do artigo, né? Se é um estudo de caso, se é um livro, se é um ensaio clínico, uma meta-análise, um ensaio clínico randomizado, né? Uma revisão sistemática, eu posso escolher o tipo de caso aqui. No caso, pelo que eu estou vendo, os dois são meta-análises, né? Se eu selecionar meta-análise aqui, não tem nenhuma meta-análise. Show de bola. Enfim, esses são os tipos de artigos que eu posso selecionar aqui. Como essa revisão aqui pediu que todos os seus estudos fossem ensaios clínicos,
Então a gente vai lá e vai selecionar ensaio clínico, ok? Beleza? Pronto, não deu nenhum resultado, né? Por que não deu nenhum resultado? Porque a gente utilizou termos mesh, né? Que deixa a nossa pesquisa muito mais bem direcionada, muito mais bem selecionada. Isso aqui vai servir muito quando nós temos temas mais antigos, ok? Informações um pouco mais bem trabalhadas, mais bem conhecidas. O Covid-19, como é algo extremamente recente, então eles podem não estar aqui presentes nessa situação. Então, o que é que você pode fazer também para obter outros resultados é retirar os termos mesh, certo? Retirar os termos mesh, como a gente utilizou aqui. Mas esse tipo de pesquisa, ok? Ele deixa tudo bem mais explicado. Mas vamos lá, vamos fazer agora sem o mesh, né? Sem o mesh. E vamos tentar construir uma ideia geral do que a gente está procurando. Então vamos lá. Então, comigo. O primeiro termo que a gente vai pesquisar é o Covid-19. Covid-19. Or coronavírus. Né? Isso aqui geralmente é o que a gente pode fazer logo do início, né? Sem utilizar os termos mesh que deixariam nossa pesquisa um pouco mais aprofundada. Or SARS-CoV-2. Existem vários termos booleanos, mas a gente usa em grande parte o AND e o OR, né? São os principais. Então coloco aqui, posso deixar entre parênteses para selecionar todos como um só. Ok? Aí eu coloco aqui AND, né? Coloquei a população. AND hidroxicloroquina. AND support care, né? Que a gente já explicou ali que a gente pode utilizar o asterisco. AND mortalidade, que é o nosso outcome, e AND ensaio clínico, mas eu não preciso colocar o ensaio clínico, eu vou utilizar o filtro, né? Vamos ver se nos é liberado maior número de artigos. Vamos lá. Olha aí, 49 resultados. Já mudou, né? Já mudou a quantidade de resultados. Novamente explicando, nós temos aí poucos artigos como esse que vão estar no formato mesh, né? Nem todos estão no formato mesh. Mas esse tipo de pesquisa já nos deu 49 resultados. Vamos lá, vamos ver quantos são ensaios clínicos. Aqui ó, só tem um ensaio clínico, certo? Para essa nossa ferramenta de pesquisa, só deu um ensaio clínico, seguindo essa lógica da estratégia PICOS, ok? Como ele já coloca direto o ensaio quando tem apenas um. Mas vamos lá. Vamos deixar nossa pesquisa ainda menos específica, para ver o quanto aumenta o resultado. Aqui, então vamos tirar o final, vamos tirar o controle, o outcome, vamos deixar apenas coronavírus e hidroxicloroquina. Vamos ver todos os estudos sem o mesh que analisam COVID e hidroxicloroquina. Aumenta bastante o número de estudos, ok? Porque nem todos vão utilizar a mortalidade, nem vão utilizar como controle o support care. Essa é a lógica, né? Então, a gente vai ter muito mais resultado aqui a ser estudado. É importante fazer essas pesquisas separadas porque muitos estudos podem passar despercebido quando você faz apenas uma pesquisa. Então, é importante que ela seja feita de maneira separada. Ou seja, primeiro faça uma pesquisa só sobre COVID, COVID e hidroxicloroquina, COVID, hidroxicloroquina e support care, e assim sucessivamente, né? Vamos ver aqui, colocando o nosso queridíssimo filtro, quantos são ensaios clínicos. Então, sobre Covid-19 e hidroxicloroquina, são 13 ensaios clínicos que a gente vai encontrar aqui. Beleza? Essa é a grande lógica. Então, é isso que a gente faz para entender a estratégia de busca. Outra coisa, falando a respeito da nossa queridíssima revisão sistemática. Quando a gente fala a respeito aí das etapas de revisão sistemática e do fluxo de trabalho nessa revisão sistemática, note aqui essa determinação dos estudos que são colocados para essa revisão sistemática.
Então, durante a construção da revisão sistemática, primeiramente você faz aquela pesquisa, né? Aquela pesquisa inicial, considerando todos aqueles termos de busca, e foram encontrados no total 1.902 artigos. Lembrando que a estratégia de busca pode não ter sido exatamente a que foi mostrada, e outros artigos foram considerados nas demais bases de dados, inclusive nas bases de dados que não contém artigos completos aceitados para o PubMed, fato que obviamente diminuiria a quantidade de artigos, né? Mesmo assim, desses 1902, existem os duplicados, né? Coisa que fez cair para 1800. Depois que se removem os duplicados, se faz a seleção dos artigos, né? Desses 1800, 1755 foram excluídos, justamente porque não tinham o tema diretamente relacionado ao assunto, e só 45 foram considerados em relação à sua elegibilidade. Durante a leitura dos artigos de maneira completa, porque aqui a leitura é feita apenas do título e do resumo, foram selecionados aí 6 artigos, né? Esses artigos eles foram incluídos primeiramente para a análise qualitativa e depois para a análise quantitativa, também os 6 foram considerados, né? A análise quantitativa de uma revisão sistemática é a chamada meta-análise. Então, já abordando aí 2 desenhos importantes, a revisão sistemática reúne as informações de maneira qualitativa, ok? Você considera, faz uma descrição dos conhecimentos de todo um conjunto de estudos, nesse caso aqui, de todo um conjunto de ensaios clínicos, né? E a meta-análise, ela reúne os dados numéricos, ok? Contínuos ou não, que refletem aí determinada achado do estudo. E eles unem, a meta-análise une todos esses valores numéricos e traz um valor só, né? Por isso que ela está no topo aí da evidência científica, justamente porque ela considera vários conteúdos e não apenas um estudo.